Porém, nós precisamos definir o que é essa vocação mística e filosófica, um assunto não muito comum, aparentemente inusitado, mas se você estudar a história da igreja, você vai ver que não é tão inusitado assim. O que acontece é que não houve ainda uma filosofia mística e filosófica, uma vocação. O que existe na história da igreja são vocações místicas e vocações filosóficas, mas nunca ambas ao mesmo tempo. E é disso que nós estamos tratando, essa união em um só propósito. Definindo a vocação mística e filosófica. Entender o conceito de vocação mística e filosófica será o mesmo que entender os destinos da igreja das próximas décadas no campo dos relacionamentos, da cultura e do pensamento. Não é algo tão evidente e fácil de ser compreendido porque estamos permeados pela enganosa sensação de que o entretenimento dará conta de tudo, o que não é verdade. Se o entretenimento fosse realmente a solução miraculosa para todos os problemas da igreja, deveríamos fechar todos os nossos seminários teológicos, suspender nossas escolas bíblicas dominicais e desistir de ensinar arte e cultura a nossos filhos. Refiro-me não somente à arte popular, mas também à arte clássica e aos grandes monumentos culturais antigos. Então é importante fazer uma observação aqui, né? A questão do entretenimento, que é útil para a igreja, especialmente para os jovens, como um meio específico e não como um fim em si mesmo. Mas isso nós iremos trabalhar em obras posteriores. Isso é apenas uma introdução. As questões essenciais dessa vocação. Então o assunto essencial aqui é a vocação, né? Conceito de vocação. Mística e filosófica. Filosófica e mística. A cultura ocidental está embebida da espiritualidade cristã, e essa cultura cristã é estudada e compreendida, ao menos superficialmente, pelos pensadores ateus mais sérios. Mas o cristão mediano permanece enfeitiçado pelos acenos fragilizantes do secularismo. E é nesse contexto que se insurge a vocação mística e filosófica, que estará evidentemente relacionada a um autoconhecimento necessário. Pois se vivemos tempos nos quais ser superficial tornou-se um elogio, e nos quais um engajamento mais sério nos estudos soa necessariamente ofensivo, ou seja, as máscaras e as convenções sociais são aplaudidas, enquanto pensar é necessariamente sinônimo de pedantismo e arrogância, também é verdade que a superficialidade não subsistirá aos próximos tempos. E nós estamos falando de próximas décadas. E será justamente o pensamento que irá redimir as questões mais essenciais e estruturais da nossa cultura e de nossa sociedade. É só olhar o que está acontecendo na filosofia cristã contemporânea, nos Estados Unidos, especificamente. Do mesmo modo, se o ativismo, tanto secular quanto religioso, é constantemente elogiado e considerado símbolo de espiritualidade elevada, enquanto o contemplativo é interpretado como utópico, ou inadequado e o nefelibata, tal qual o personagem Sócrates da comédia de Aristófanes, inapto para esses tempos em que prevalecem o utilitarismo e o pragmatismo, será também a figura do contemplativo, do utópico, do idealista, que dará sentido à pós-modernidade. Tempos em que a quietude e o silêncio tornaram-se extremamente necessários. A era onde tudo são excessos, estímulos aos sentidos, ruídos e informações. O conceito de vocação mística e filosófica não é fácil de entender, porque estamos enfeitiçados pela era do entretenimento. Porém, ao mesmo tempo, outra dificuldade também existe. Não estamos dizendo apenas que é urgente que surjam filósofos e que, além disso, também é preciso que surjam cristãos que sejam místicos. Estamos mais do que isso dizendo que é necessário que surjam cristãos, que sejam filósofos e místicos ao mesmo tempo. Estamos falando de uma escola mística e filosófica que ainda não existe. Existem rudimentos, mas não o conceito específico e integral dessas duas expressões da igreja. Uma relação que poucas vezes se viu na história, mas que em nossos tempos se tornou inegavelmente necessária.
Apesar de todas essas dificuldades e de todos os desafios que representam engajar-se nessa tarefa árdua e dupla, pois é verdade que poucos estarão dispostos a enfrentar os sofrimentos que aguardam a todos que querem se dedicar com seriedade à área acadêmica e ao relacionamento radical com Deus. Quando falamos de área acadêmica, nós iremos falar mais sobre isso, né? Nosso blog andersonfranciscodacruz.blogspot.com temos um texto, um dos últimos textos escritos nesse momento que estamos gravando esse vídeo, que chama-se Vida Acadêmica, da Aridez e das Consolações. Falamos ali um pouco da importância da dedicação ao pensamento ser da área no nível da academia. É possível reconhecer que essa vocação não é algo que está muito distante de nós. Veremos a seguir algumas pistas que podem indicar se você é ou não um cristão que possui as características deste chamado, mesmo que não saiba ainda.